Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos meditar hoje, continuando o capítulo 9 de Romanos. Irmãos, podem abrir o capítulo 9, a partir do versículo 14. Romanos 9, a partir do 14. Deixa eu fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, queremos agradecer a Ti por estarmos aqui na Tua presença. Ó Pai, sabemos o quanto esse livro de Romanos tem coisas profundas e difíceis de entender. Ó Deus, eu Te peço, nos dá sabedoria e entendimento para compreendermos a Tua palavra, para poder entendermos o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, que tudo que for falado hoje aqui seja conforme a verdade do Senhor e não a minha opinião. Ó Deus, que prevaleça a Tua vontade, a Tua verdade, que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos aprender de Ti e guardar a Tua palavra em nosso coração. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Romanos 9, a partir do 14, eu gostaria de pedir que os irmãos prestassem bastante atenção, porque esse texto ele é difícil, é bem complicado. Eu considero um dos textos mais difíceis da Bíblia, na minha opinião. Complexo, difícil, trata de questões profundas. É a primeira vez que eu prego sobre esse texto, interessante. Já estudei muito sobre ele durante muitos anos, mas é a primeira vez que eu trago uma mensagem nesse texto. Então, vamos ter bastante atenção. Vou tentar ler versículo por versículo aqui e ir explicando o raciocínio para os irmãos, tentando passar da maneira mais simples e fácil possível para que a gente possa compreender o que Deus nos ensina aqui. Esse texto, irmãos, ele aborda basicamente duas doutrinas muito conhecidas: a questão da eleição divina e a questão da responsabilidade humana também está implícita aqui. Embora esse texto, ele fala do ponto de vista de Deus. Ele enfatiza muito a soberania de Deus, a maneira como Deus age, a escolha de Deus. Ele praticamente não aborda diretamente a questão da responsabilidade humana. Daí uma das grandes dificuldades desse texto, que eu já adianto para os irmãos. É justamente por esse motivo que muitas pessoas, ao lerem esse texto, imaginam que na salvação o homem não tem responsabilidade nenhuma, não tem nenhuma decisão a tomar. Tudo é Deus quem faz e decide por ele, e ele é como se fosse alguém assim que está passivo, ele não tem decisão nenhuma, não tem participação em nada. Tudo é Deus e ponto final, né? Porque o texto ele aborda da perspectiva de Deus, fala muito da soberania de Deus, por isso essa dificuldade. Imagine, irmãos, é como se eu estivesse mostrando aqui uma moeda para vocês de R$1. Tem a cara e a coroa. A moeda tem dois lados. Mas imagine que eu estou mostrando essa moeda e eu explico só um lado para você, e eu não falo sobre o outro, dá a impressão de que só existe aquele lado, porque eu só falei daquele. Mas o outro lado existe. Aí é que está a dificuldade desse texto, porque o texto não aborda muito o outro lado. Aí, geralmente, quando as pessoas leem esse texto de uma maneira simplista e superficial, elas chegam à conclusão de que é Deus quem simplesmente escolhe quem Ele vai salvar e o homem não tem responsabilidade nenhuma. Essa é a posição mais fácil que você chega quando você lê esse texto de maneira superficial e sem se aprofundar no restante do contexto do livro e da Bíblia. Porque deixa eu adiantar uma coisa para vocês, irmãos. Muito importante, quando a gente está estudando a Bíblia,
Eu estou dizendo essas coisas aqui introdutórias porque vai ajudar a gente na compreensão. Quando a gente está estudando a Bíblia, irmãos, nós não podemos, principalmente quando a gente se depara com um texto difícil, a gente não pode simplesmente se ater só àquele texto. Você tem que levar em consideração o contexto do livro todo, no caso aqui o livro de Romanos. Você tem que levar em consideração o livro todo. E se você tiver com dificuldade ainda, você tem que levar em consideração o que a Bíblia toda diz sobre aquele assunto, para poder jogar luz sobre o seu entendimento e você não ficar limitado àquela passagem difícil e enigmática, como é o caso dessa. É uma passagem difícil, que se você ler só ela isoladamente, você pode cair em erro, que é o que acontece muitas vezes, na minha opinião. Então a gente vai estudar ela levando em consideração o contexto do livro todo e da Bíblia como um todo, para a gente compreender o que é que Deus ensina a respeito dessa questão de eleição e de responsabilidade humana. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, a gente pode cair em erro. É como diz um ditado no meio evangélico, no meio dos teólogos, que texto sem contexto vira pretexto para heresia. Ou seja, se você pega um texto, não analisa o contexto, ele vira um motivo para você criar uma heresia. E muitas vezes acontece isso com esse texto de Romanos. Então vamos lá, sem me prolongar muito na introdução, vamos para o texto. Começa dizendo assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que Paulo faz essa pergunta? Volte só um pouquinho aqui para o versículo 13, que diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ele vinha falando a respeito da eleição, de como Deus escolheu Jacó e não Esaú, de como ele escolheu Isaac e não Ismael, e que isso não foi baseado em obras, não foi por mérito humano, foi pela escolha de Deus. Não foi por nada que eles tivessem feito para merecer. Não foi simplesmente porque eram israelitas. Por isso que diz que ele foi escolhido já no ventre da mãe. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí Paulo coloca a pergunta: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Porque alguém pode imaginar assim: Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Mas como é que pode? Por que Deus fez isso? À primeira vista, a primeira coisa que a pessoa entende é: que coisa injusta. Como é que Deus faz isso? Escolhe um, rejeita o outro. Será que Deus é injusto? Paulo, antecipando o pensamento das pessoas, ele já faz essa pergunta e já responde, dizendo: de modo nenhum. Não há injustiça da parte de Deus. E aí ele continua dizendo: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Versículo 15. Esse versículo 15 é uma citação de Êxodo 33, 19, quando Deus fala isso aqui para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, o que Deus está dizendo em outras palavras? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É conforme a minha vontade. Quando eu quiser ter misericórdia de alguém, eu terei. Quando eu quiser me compadecer de alguém, eu me compadecerei. Tudo é conforme a minha vontade, conforme o meu desejo de ter misericórdia ou compaixão de uma pessoa. É isso que o texto está dizendo. Agora, irmãos, a grande questão aqui nesse texto: algumas pessoas, quando leem esse texto à primeira vista, qual é a interpretação que elas chegam? A interpretação que elas chegam é a seguinte: olha, o texto está dizendo o quê? Que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Então, o que Deus faz? Ele escolhe, dentre toda a humanidade,
Ele olha para algumas pessoas e ele escolhe por critérios que só ele sabe. Isso é o que algumas pessoas dizem, certo? Ele escolhe por critérios que só ele sabe aqueles que ele quer salvar. É tipo assim, é como se Deus chegasse aqui e dissesse: bem, eu vou salvar a irmã Lara, vou salvar o irmão João, vou salvar a irmã Cláudia, vou salvar aqui a irmã Iracema. Mas por quê? Não, é um mistério, é um critério que só Deus sabe. E os outros? Não, os outros não foram escolhidos por Deus, foram rejeitados, vão continuar no seu pecado e finalmente serão condenados e pagarão pelos seus erros. Essa é a chamada visão calvinista, para quem não conhece o termo teológico. Hoje em dia isso está muito em voga, porque essa questão das doutrinas reformadas tem estado muito em alta, inclusive tem entrado muito no meio batista, da Convenção Batista Brasileira também. Por isso é até importante da gente entender isso. E já deixando claro aqui, irmãos, que a nossa declaração doutrinária, ela pende muito mais para uma visão não calvinista, mas arminiana. Menos na perseverança dos santos, que é a questão da salvação não ser perdida, que ela, nesse ponto, ela é realmente totalmente calvinista. Mas nos demais, ela não tem essa visão da eleição dessa maneira, como eu citei aqui para vocês. É a chamada eleição incondicional. Deus escolhe quem Ele quer, sem condição nenhuma, por critérios misteriosos que ninguém não sabe. Então muita gente entende que esse texto aqui está dando base para isso. Olha, Deus está dizendo: eu vou escolher quem eu quero ter misericórdia, e vai ser só de alguns, não vai ser de todos. Porque mais na frente nós vamos ver aqui que Ele vai dizer também que Ele endurece aqueles que Ele quer endurecer. Mas, irmãos, eis a grande questão. Será que é isso que o texto está querendo dizer? O texto realmente está querendo dizer que Deus só quer ter misericórdia de alguns e os outros vão ser rejeitados e vão para o inferno sem oportunidade de salvação? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Por isso que eu disse que nós temos que levar em consideração o contexto da Bíblia como um todo. Se você olhar aqui, vamos pular aqui para o versículo 30. E a gente vai ver que a misericórdia de Deus, ela tem um critério. Para quem Deus manifesta a misericórdia dele e para quem ele não manifesta. Não é um critério oculto, que ninguém sabe, como dizem os calvinistas. Mas é um critério que está revelado na Bíblia. Veja o que diz o versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Preste atenção. A justificação que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por que não atingiu essa lei? Ou seja, por que não foram justificados? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Ou seja, irmãos, Deus mostra aqui claramente qual é o critério que Ele usa para salvar as pessoas. É a fé. Deus, Ele espera que as pessoas creiam. Deus, Ele espera que as pessoas exerçam fé. Quer ver outro texto? Vou mostrar para os irmãos aqui. Romanos 11, no mesmo livro. Romanos 11. Aqui, versículo 30. Será que Deus quer ter misericórdia só de alguns, poucos escolhidos, e o resto vai ser rejeitado? Olha o que Deus diz aqui no capítulo 11, versículo 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, aqui está falando dos gentios, certo? Mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Deles quem? O povo de Israel. O povo de Israel rejeitou a Cristo, e aí Deus manifestou a sua misericórdia aos gentios. Aí continua dizendo: assim também estes, agora, falando do povo de Israel, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia,
à vista da que vos foi concedida. Ou seja, o propósito de Deus é que Deus, manifestando misericórdia aos gentios, depois ele venha também alcançar com misericórdia o povo de Israel. E aí, olha o que ele diz no versículo 32. Aqui é que é interessante, irmãos. Ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência. Ou seja, Deus, ele deixou que todo mundo ficasse no pecado. Para quê? A fim de usar de misericórdia para com todos. Quando a gente estudar o capítulo 11, você vai entender isso bem direitinho. Mas resumindo, é o seguinte: Deus endureceu o povo de Israel, porque eles rejeitaram o Messias, e manifestou misericórdia aos gentios. Devido a ele ter manifestado misericórdia aos gentios, vai causar ciúme no povo judeu, e aí ele vai manifestar misericórdia aos judeus. Porque a vontade de Deus é manifestar misericórdia para toda a humanidade, para toda a raça humana. Diz aqui, para com todos usar de misericórdia. Então, é verdade isso de que Deus usa misericórdia só com alguns? Só com os eleitos? Deus, ele quer usar misericórdia para com todos. É por isso que Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, por que todos não são salvos? Eis a grande questão. Porque Deus, ele manifesta sua misericórdia a todos, mas existe um critério para a salvação. Qual é o critério que a gente leu lá no versículo, versículo 9, versículo 30? Deus, ele quer que as pessoas sejam justificadas pela fé. Deus espera que as pessoas creiam. A mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, para que as pessoas creiam e sejam salvas. É por isso que lá em Romanos 10, do 8 ao 10, eu estou só no livro de Romanos aqui, mostrando o contexto do livro todo, para a gente entender a mensagem. Romanos 10, do 8 ao 10, diz o quê? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que Deus espera das pessoas? A palavra está perto delas. Deus espera o quê? Que elas ouçam a palavra e creiam. Essa é uma decisão que Deus não vai tomar por elas, embora Deus as constranja a isso. Deus age por meio do Espírito, por meio da palavra, para levar elas a isso, mas essa decisão são as pessoas que vão tomar, usando da sua liberdade que Deus deu, de crer ou de não crer. A Bíblia, irmãos, sempre coloca o homem como sendo responsável por crer ou por não crer na mensagem. Esse é o critério da escolha de Deus. É uma eleição que está de acordo com a presciência divina, como a gente vê lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ou é 1 Pedro, não lembro, que diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Por quê? Porque Deus, ele antecipadamente, ele sabe aqueles que vão crer e os que não vão crer. E é de acordo com isso que ele elege uma pessoa para a salvação ou não. Não é um critério aleatório, como eu disse no início. Tipo, eu vou salvar você, vou salvar você, vou salvar você, e ninguém sabe o porquê. O critério é a fé. A Bíblia mostra isso. Aí algumas pessoas, no caso como eu citei aqui, os irmãos calvinistas, eles vão dizer assim: mas irmão, a fé é um dom de Deus. Deus é quem dá a fé para as pessoas. A pessoa não pode exercer fé de si mesma. A Bíblia não ensina que a fé é um dom de Deus, a fé para a salvação. Mas irmão, e o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ali, quando está falando que é dom de Deus, o isto não vem de vós, que é dom de Deus, está se referindo não à fé, mas à salvação, que é dom de Deus.
Agora é óbvio que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nós lemos em Romanos 10, 17. O homem, ele não produz de si mesmo fé, do nada. Eu vou decidir crer para ser salvo. Não acontece assim. É necessário que Deus fale ao seu coração, que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, que Deus toque nele, que Deus o alcance com a sua misericórdia e graça, e o Evangelho chegue até ele, para que ele possa ser iluminado no seu entendimento, e aí ele, compreendendo a realidade de quem ele é, ele possa exercer fé. De si mesmo ele não pode, mas Deus não vai exercer fé por ele. Em toda a Bíblia é mostrado que Deus espera que as pessoas exerçam fé, que elas respondam ao chamado de Deus. Mostra a fé como uma atitude que o homem tem que tomar, uma decisão que ele tem que tomar. E eu vou provar para vocês. Lucas 13, 3. Só para a gente, como eu disse, que a gente ia ver o contexto da Bíblia como um todo. Lucas 13, 3 diz assim: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha o que Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também. Ele está colocando a responsabilidade aqui em quem? A pessoa tem que tomar uma decisão de se arrepender. Atos 17, 30, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, olha, a notícia é para todos, que todos, em toda parte, se arrependem. Deus mandou pregar o Evangelho para todo mundo e dizendo: se arrependam. O que Deus está dizendo em outras palavras? Isso é uma decisão de vocês. Vocês estão ouvindo a palavra, ouçam e se arrependam. E por último, para confirmar essa questão de que é uma decisão humana, Mateus 23, 37. Para a gente não se demorar muito nesse ponto, Mateus 23, 37, existem muitos outros textos, irmão, peguei só esse. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. O que Jesus está dizendo em outras palavras? Quantas vezes eu quis juntar vocês comigo, com o meu povo, e vocês me rejeitaram. Ou seja, foi uma decisão deles. Eles não quiseram exercer fé, não quiseram se arrepender. Eu poderia mostrar aqui centenas de textos para vocês, mostrando como Deus espera que a pessoa tome uma decisão. Mas eu acho que já ficou claro isso aqui, né? Então, irmãos, quando diz terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Deus está dizendo em outras palavras que a misericórdia dele vai ser demonstrada para quem ele quer. E quem é que ele quer demonstrar misericórdia? Para todo mundo. Mas só vai realmente ser atingido pela misericórdia aquele que crê no Senhor. Continuando o texto. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pense num outro texto mal interpretado também. Porque as pessoas leem esse texto aqui, falando os irmãos que são calvinistas, que não creem na responsabilidade humana, né? De verdade. Embora às vezes eles digam que creem, mas na prática eles não creem. Como é que eles interpretam esse texto aqui? Eles interpretam assim: tá vendo só? Não depende de você, não depende de vontade sua, não depende de decisão nenhuma sua. É uma coisa unilateral, ou seja, é só Deus que vai decidir quem Ele quer salvar e quem Ele quer condenar. Não depende da sua decisão, você não tem liberdade nenhuma, você não tem livre-arbítrio, nada, não depende de vontade humana, de nada, você não... Nada. É Deus que escolhe, pronto. Quem Ele não escolher vai para o inferno. Será que é isso que o texto está dizendo? Irmãos, quando esse texto diz assim, não depende de, essa partícula de, eu estava estudando, no grego,
ela significa de dentro de. Ela dá uma ideia de fonte, da fonte da salvação. O que Deus está dizendo simplesmente aqui é que a salvação não vem do homem. A fonte da salvação é Deus. A fonte da salvação não é o homem. E isso é uma verdade. A salvação nunca foi produzida, ou ela não chega a acontecer por causa da vontade do homem. Não é o homem quem diz, determinado dia, eu quero ser salvo, vou me voltar para Deus. Isso é impossível de acontecer. A salvação se origina em Deus, como eu já expliquei para vocês. Ela vem de Deus, é preciso o Espírito agir no coração do homem para o homem responder com fé. O homem só responde com fé. Mas a salvação não vem do homem, não parte de nós a decisão primeira de se voltar para Deus. É isso que está dizendo. Quando diz que não depende de quem quer. É isso que está dizendo. Não depende de eu pegar e decidir, eu vou voltar para Deus agora. Sem uma ação do Espírito, sem um toque de Deus. Estão entendendo? Algo que venha totalmente de mim mesmo. Não é assim que a salvação acontece. E quando diz não depende de quem corre, está querendo dizer simplesmente o quê? Não depende de esforço humano. E isso é uma verdade. Eu não sou salvo pelo meu esforço, pela minha força de vontade, por obras que eu faça, por coisas que eu realize, por caridade ou qualquer coisa que seja, ou penitência, ou boas obras. Não, a salvação não vem por esforço humano. A salvação ela tem origem em Deus. É isso que está dizendo. Deixa eu fazer uma observação aqui sobre a fé que eu esqueci. Porque tem gente que diz assim: irmão, se o homem é quem exerce fé, se não é Deus que salva ele, independente da vontade dele ou não, então isso colocaria o mérito da salvação no homem. Ou seja, colocaria o crédito da salvação para o homem, porque o homem exerceu fé para ser salvo. Mas, irmão, exercer fé não é mérito. Exercer fé não é obra. Exercer fé é simplesmente você aceitar algo que está sendo oferecido a você. Assim como quando você ajuda um mendigo na rua, o mérito naquela atitude não é dele. Foi seu, entre aspas, que ajudou. A única coisa que ele fez foi estender a mão para receber a sua ajuda. O mérito não é dele. Quem recebe ajuda não tem mérito nenhum. Assim como quem exerce fé só aceitou a ajuda que está sendo oferecida por Deus, a salvação. Não existe mérito em você crer. Fé não é mérito, não é obra, não é conquista do homem. Ele está aceitando a salvação que foi oferecida por Deus. Então, vamos continuando aqui. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó, isso aqui é um dos versículos mais difíceis também, né? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, como é que esse versículo é interpretado por muita gente? Eles dizem assim: olha só como é que Deus age. Deus vai, escolhe quem Ele quer ter misericórdia, pela a sua decisão soberana, e salva. E aqueles que Deus não quer salvar, os que foram rejeitados, vão ser endurecidos. O que significa ser endurecido? É a pessoa ser abandonada por Deus no seu pecado, para ela se tornar cada vez pior, cada vez mais condenada e, por fim, ser condenada ao inferno. A eleição, na visão calvinista dos irmãos reformados, é exatamente isso. Deus escolhe quem Ele quer e os demais que não são escolhidos, eles são endurecidos.
Ou seja, vamos supor que Deus não escolheu a irmã Lara, só um exemplo. Deus nunca vai tocar no coração dela, o Espírito nunca vai agir na vida dela, Jesus, para começo de história, não morreu por ela. Ela pode até ouvir o Evangelho, mas não vai servir de nada, porque o Espírito não vai agir no coração dela para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, porque ela foi rejeitada por Deus, ela não foi escolhida. E ela vai continuar no seu pecado, vai piorar a cada dia mais, vai ser condenada, e no final a condenação é por culpa dela, sendo que Deus decidiu não fazer nada por ela, mas a culpa é dela. Agora, como é que ela é culpada se ela não teve oportunidade nenhuma de dizer se queria ou se não queria? Essa é a grande questão. Mas é assim que as pessoas ensinam muitas vezes. Aí as pessoas dizem assim: mas irmão, Deus ele não é injusto quando ele condena alguém para o inferno, se fosse desse jeito como eu falei aqui. Porque nós merecemos o inferno. Sim, é verdade. Aí dizem assim: se Deus escolhe alguém para ir para o céu, ele está sendo gracioso com aquela pessoa, e se ele rejeita alguém para ir para o inferno, ele não está sendo injusto não, porque aquela pessoa merece isso. Correto, eu concordo. Deus não está sendo injusto. Só que eu faço uma pergunta: existe amor nisso? Porque nós ensinamos que Deus é amor, mas existe amor nisso? Deus escolher uns para salvar e outros rejeitar eternamente sem nunca lhes dar a opção de salvação? Será que nisso reside amor? Irmãos, se nós que somos humanos, nós somos humanos falhos, a gente não age assim. Se nós tivermos 10 filhos, eles podem ser os piores que for, a gente vai fazer de tudo para resgatar eles para uma vida boa, para uma vida correta, para ser um cidadão de bem, para ser uma pessoa de Deus. É ou não é? Me responda. Você pode ter 100 filhos, você não vai fazer isso não pelos seus 100 filhos, e você é um pecador, assim como eu, mau, cheio de maldade no coração, mas você vai fazer de tudo pelos seus 100 filhos. E será que Deus criou uma pessoa e vai deixar ela ir para o inferno e vai simplesmente ficar olhando e não vai fazer nada por ela? Você leu aqui, capítulo 9, versículo 3, Paulo dizendo assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, eu queria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo estava dizendo em outras palavras? Se eu pudesse, para poder fazer algo por eles, para eles serem salvos, eu queria ser amaldiçoado, eu queria ser condenado, eu queria ir para o inferno, no lugar deles. Se Paulo, um homem falível, humano, tinha essa visão com relação ao povo de Israel, será que Deus, que é amor, como diz 1 João 4,8, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que diz lá em Ezequiel capítulo 18, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja antes que ele se converta. Será que Deus vai agir desse jeito? Não, vou ter misericórdia desse e vou endurecer o outro, deixa ele ir para o inferno, não estou nem aí. Eu não consigo crer em Deus assim. Não consigo. Já me debrucei muito na Bíblia e estudei sobre esse assunto aqui, mas não consigo engolir isso de jeito nenhum. Isso para mim não é o Deus da Bíblia. Respeito quem pensa diferente, mas não concordo. Então, quando ele diz assim: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Irmãos, a Bíblia diz, primeiro, que Faraó se endureceu. Isso é interessante da gente entender, porque o texto fala que Deus endureceu a Faraó. Mas se você ler lá o texto de Êxodo, diz que ele primeiro se endureceu. Se você olhar, quiser anotar para ler depois, leia Êxodo 7, 13, Êxodo 8, 15 e 19, e você vai ver que diz lá que Faraó se endureceu. Ele teve uma atitude de incredulidade para com Deus, primeiramente.
E aí depois é dito que Deus endureceu ele, em Êxodo 9, 12, Êxodo 10, 1, 20 e 27. Diz que Deus endureceu a Faraó. O que a gente vê acontecendo na Bíblia? Que o endurecimento, o que é endurecimento, para a gente compreender? Endurecimento é Deus, como uma forma de castigo, Ele deixa que a pessoa siga o seu próprio rumo de pecado. Deixa ela naquela situação e não interfere mais, pelo menos tanto quanto antes. Mas por quê? Será que isso é uma coisa aleatória? Será que isso vem do nada? Tipo assim, eu vou escolher aqui o pastor Arthur e vou endurecer a irmã Graça. Que critério foi? Não, ninguém sabe, foi um mistério, foi escolha de Deus. Será que é assim que a Bíblia ensina? Toda vez que Deus mostra alguém sendo endurecido, existe um motivo. Já dá para a gente ter ideia qual é o motivo. Se eu sou salvo pela misericórdia de Deus, eu disse no início qual era o critério para Deus usar de misericórdia. Mostrei aqui na Bíblia. Deus espera que a gente exerça o quê? Fé. Quando Deus endurece alguém, é por causa de quê? Qual é o contrário da fé? Quem sabe? Incredulidade. Deus, irmãos, não endurece ninguém sem motivo, aleatoriamente. Ah, porque eu escolhi esse aqui para endurecer, para rejeitar, porque eu não gostei dele. Quero que ele vá para o inferno. Nunca foi assim. Toda vez que alguém é endurecido na Bíblia, pode ler. Foi porque a pessoa foi incrédula. Deus agiu, manifestou a sua graça, tentou alcançar aquela pessoa e a pessoa endureceu seu coração. Foi incrédula e não recebeu a revelação de Deus. Rejeitou o Senhor. Aí ela é endurecida. Você vê aqui, por exemplo, ó, Romanos 11, do 5 ao 7, no livro de Romanos mesmo. Eu vou ficar aqui só até o versículo 18 mesmo, viu, irmãos, para não esticar demais. Romanos 11, do 5 ao 7, olha o que diz. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, pessoas que são salvas pela eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Então, mostra que Deus endureceu o restante do povo de Israel, certo? Mas por que Deus endureceu o restante do povo de Israel? Olha aqui, por exemplo, Romanos 2. Não, vamos ler aqui o versículo 20 e o versículo 23, do mesmo capítulo 11. Veja aí comigo, Romanos 11, o versículo 20 e o versículo 23. Você vai ver por que eles foram endurecidos. Tem um porquê, não foi do nada não, olha aí. Bem, pela sua incredulidade, falando do povo de Israel, foram quebrados. Quebrados é o quê? Rejeitados por Deus, tirados da videira. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Olha só, irmão, esse versículo resume de uma maneira perfeita os critérios que Deus usa, tanto para usar de misericórdia, como para endurecer. Para usar de misericórdia, é pela fé. Ele disse para os gentios, vocês estão firmes pela fé. E os outros foram quebrados, endurecidos, por quê? Porque foram incrédulos, pela sua incredulidade. Veja o versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Por isso que a gente tem que ler o contexto do livro, irmãos. Isso que eu expliquei para vocês. Se você fica só num versículo isolado do versículo capítulo 9, você não entende o que Paulo está falando. Ele mostra claramente aqui, ó,
se eles não permanecerem na incredulidade, se eles mudarem de atitude, se eles crerem, se eles ouvirem a minha voz e acreditarem, o que vai acontecer? Deus vai enxertar eles de novo na videira. Ou seja, eles vão ser salvos, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Ele está falando aqui de Israel como nação. Se o povo de Israel se voltar, aquele que abandonar a sua incredulidade, Deus vai trazer salvação àquela pessoa. Se a nação se voltar para o Messias, vai haver salvação em massa em Israel. É isso que ele estava dizendo. Ou seja, não é um endurecimento que vem porque Deus rejeita a pessoa do nada, um critério aleatório que ninguém sabe o porquê. Não, foi por causa da incredulidade. Se você ver Romanos 2, 5, mesmo livro de Romanos aqui, capítulo 2, versículo 5, diz o quê? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A culpa é de quem aqui? Por causa do coração duro e impenitente, que a pessoa vai ser condenada. É por causa do seu coração duro, de não ouvir a voz de Deus. Em Romanos 1 fala também que Deus abandonou as pessoas, as suas próprias paixões, para se inflamarem na sua sexualidade uns para com os outros, porque elas fizeram coisas abomináveis, rejeitaram a Deus, por isso que Deus as abandonou, em outras palavras, as endureceu. Foi o mesmo caso de Faraó. Por que Deus endureceu Faraó? Porque antes ele endureceu a si mesmo. Foi incrédulo e rejeitou a Deus. Aí Deus usou ele para manifestar a sua ira e o seu poder na vida dele. Para finalizar essa parte aqui, eu vou ler Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. Um texto muito interessante que diz assim: o homem, olha que interessante, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Quem é que toma a atitude de se endurecer aqui? O próprio homem. Será quebrantado de repente sem que haja cura. O que Deus está dizendo em outras palavras aqui? Aquele que muitas vezes é repreendido. É repreendido por quê? Porque Deus quer que ele mude. Porque Deus o ama. Porque Deus quer salvá-lo. Mas se ele endurece a cerviz, ele de repente será quebrantado sem que haja cura. Ou seja, Deus vai endurecê-lo, vai abandoná-lo. Tipo assim, você quer continuar desse jeito? Pois tá bom, vou deixar você desse jeito. Mas por quê? Porque antes ele se endureceu. Deus usou de misericórdia várias vezes e a pessoa não quis ouvir, não quis aceitar. Certa vez, irmãos, eu vi um pastor presbiteriano pregando sobre essa questão de eleição, responsabilidade humana, e ele falou uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Ele disse assim: olha, se uma pessoa for escolhida por Deus, mesmo que ela diga assim para Deus: Deus, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, eu não quero saber do Senhor, eu quero ir para o inferno. Se ela for uma escolhida de Deus, Deus vai pegar ela pelo braço e vai arrastar ela à força e vai levar para o céu. Eu tive vontade de levantar da minha cadeira e ir embora, irmãos, não vou mentir. Uma coisa absurda. Parece que Deus é um tirano que trata as pessoas como se fosse uma marionete. E Deus não é assim, como eu mostrei para os irmãos aqui na Bíblia. E existem, irmãos, muitos outros textos que falam sobre esse assunto. É porque não há tempo para a gente mostrar tudo. Eu vou ler aqui para finalizar só um comentário dessa Bíblia de estudo aqui, do John MacArthur, que ele é reformado, roxo, calvinista. Olha o que ele diz sobre essa questão da pessoa ser rejeitada por Deus. Ele diz assim, falando dos vasos de ira: Paulo refere-se àqueles que Deus não escolheu para a salvação, mas em vez disso, permitiu que ficassem sujeitos à justa penalidade
pelos pecados deles a ira de Deus. Então é assim que eles pensam. Resumindo a história, imaginam que Deus não escolheu você, então Deus vai deixar você nos seus pecados, não vai agir nunca na sua vida, e por fim você vai ser condenado ao inferno e a culpa vai ser sua. Eu não consigo acreditar nisso, então vou ficar por aqui. Esses textos são muito difíceis, não deu para avançar muito. Vou deixar a próxima parte aqui para o pastor, para a irmã Laurice continuar, que ainda vai abordar um pouco sobre essa questão aqui de eleição divina e toda essa questão da escolha de Deus. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.